meus amores, terceiro bloco. E eu continuo ruim. Acho que eu consegui gravar só mais um bloco. Muito com força. Gripezinha, né? Que pegou geral. Não gosto de tomar no bico assim, não. Gosto de tirar a tampa, mas os gatos ficam passando aqui, eu tenho medo de derramar. Vamos lá? Pau, filho. Pau. Como diz o professor Gilson, pau neles. Bora. Essa questãozinha aqui é a questão do capiroto, como sempre. Mas, enfim, a gente tem que aceitar o que tem, né? A frase em que a substituição do termo sublinhado foi feita de forma adequada ao sentido original. Remédio sem efeito e remédio ineficiente. O que eu tenho aqui? É algo que a banca FGV gosta de trabalhar, que chama locução adjetiva. O que é isso, professora? Locução adjetiva é pegar uma preposição mais um substantivo e transformar isso, dar isso um sentido de um... Não. Substantivo. Transformar isso no sentido de um adjetivo. Exemplo mais clássico. Aluno de concurso. E aí nós criamos alunos concurseiros. Tá? Mãe de gato, sou eu. Mãe gateira. Tá? Então, eu tenho um termo com substantivo mais preposição e transformo isso num adjetivo. E é isso que a banca quer. Eu tenho aqui, eu quero o que foi adequado. Então, eu quero o correto. Eu tenho minha locução, eu vou transformar num adjetivo. Qual é o que está correto? Sem efeito e ineficiente. Já vou dizer de cara que é esse o nosso gabarito. Professora, mas efeito, eficaz e eficiente são coisas diferentes. São coisas diferentes na Constituição, são coisas diferentes no direito administrativo, para a gramática FGV é a mesma coisa. Mesmo porque em alguns dicionários são sinônimos, tá? Então, sem efeito e ineficiente. A gente acha que seria ineficaz, né? Mas cabe também ineficiente de acordo com o dicionário. Ineficaz. Sem água e árido. Árido é algo que é morto, que é infértil. Este solo é árido. Ele não vai produzir. Não é que não tem água. Sem água, quando chover, vai ter água de novo, tá? Então, não. Sem autor e desautorizado. Não, sem autor é sem autor, né? Mas desautorizado é quando eu não autorizei alguma coisa, não porque está sem autor. Sem direção é um cara que está perdido. Você é concurseiro que não sabe para onde vai. Não é indireto. Sem perfume não é fedorento. Ele pode ser inodoro. Sem perfume, inodoro. Tá? Não. Então, nosso gabarito alvo. Assinale a opção em que a correspondência do adjetivo e substantivo está correta. Incorreta. Doce tem a ver com doçura. Justa tem a ver com justiça. Prudente tem a ver com prudência. Hostil tem a ver com hostilidade. Isso aqui é bem comum na banca, tá? Indiferente com indiferença. Não indiferência. Seria indiferença. Indiferência é tirar as diferenças. Eu tenho um cara que é branco e tem um cara que é preto. Vou juntar os dois e fazer os dois ficarem cinzas. Então, vamos tirar as diferenças? Então, isso é indiferência. Agora, quando eu sou indiferente a alguma coisa, eu tenho indiferença, com C cedilha, a você. Tá bom? 3. Nosso gabarito, então, ficou que é o incorreto. 3. Em cada opção a seguir foi destacado um substantivo do texto acima. A opção em que o adjetivo referente ao substantivo destacado está incorreto. Isso daqui a gente tem que voltar no texto e analisar. Livros e materiais está ligado ao necessário, adjetivo necessário. Então, a gente vai lá. Preparar salas e livros necessários. Quem é necessários?
livros e materiais. Tá? Então, tem relação? Tem. Então, não é que eu quero o incorreto. Partes advogados ligados a presentes. Então, vamos voltar aqui, ó. Os advogados e dar informações aos advogados, partes, estagiários presentes. Quem estão presentes? Advogados, partes e estagiários. Então, também estão ligados. Não é este o nosso gabarito. Pedidos e interessados. Pedidos e interessados. Anotando os pedidos, de preferência pela ordem de chegada dos interessados. Quem estão interessados? As pessoas que estão indo no judiciário, que eu não vou ler o texto todo agora e lembrar quais são. E os pedidos são de preferência. Então, interessado não é pedido interessado. E nem está interessado no pedido, tá? São as pessoas que estão interessadas. Então, este é o nosso gabarito. Auxílio solicitado. Quando solicitado o auxílio. Quando o auxílio for solicitado. Então, tem relação, um está ligado ao outro, não é. Atribuições previstas. Demais atribuições previstas já estão até aqui na sequência, estão certinhos. 4. Este aqui é o nosso... não, esse aqui ainda não é. Segundo a gramática, os adjetivos podem indicar estados, qualidades, características ou relações. Lembram que eu falei disso aqui lá em cima, lá no nosso primeiro bloco? Relações eu ainda não falei. É aqui mesmo. Ó, agora a gente vai falar de relação. A frase abaixo em que o adjetivo sublinhado indica uma relação. Tá? Então, o que é relação, professora? Eu vou ter que abrir o nosso outro arquivo. Venta aí, bonitão. Peguei o seu outro material. Meus alunos queridos, meus corações, meus guerreiros, a professora tá ficando ruim. A minha voz já é grossa, vai ficar pior. Tô ruim com força, minha gente. Ai, meu amigo, não sei que isso não vai funcionar. Uma dor no peito, meu Deus. Professor, você vai morrer? Não! 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 Não, vou morrer, mas eu tô ruim. Ai, não, porque... Tadê, mãe, tadê. Tem coisa que eu coloquei pra vocês que às vezes não vai cair, mas eu coloquei pra conceito. Você lê, se vire, tá? Vou passar só o que tem de questão mesmo. Meu Deus, cadê o adjetivo relacional? Filho um corno. Não, peraí, nós vamos achar. Tem que ler, né, Bruno? Leia. Característica de olho. Calma, eu acho que eu nem coloquei material, não sei que não coloquei. Olha que a filha da puta da professora não colocou. Calma, que boa chata, gente. A banca cobrar adjetivo objetivo. Será que eu tirei, gente? Tirei. Tá. Nem queria mesmo? A gente vai pular esse assunto. Mentira. É que eu gosto que eu tenha explicação, tem os bisus já marcados. Tem que escrever, então, bisu. Ó, adjetivo de relação, ele vai ser um adjetivo, a primeira coisa. A gente lembra lá do objetivo e subjetivo, não lembra? O adjetivo de relação, ele tem duas características. Uma, adjetivo de relação. Ele tem uma característica, vai ser objetivo. Sempre, tá? Porque ele está fazendo uma relação de alguma coisa. Eu não posso relacionar coisas que são subjetivas, eu relaciono aquilo que é objetivo. 2, ele não admite grau de substantivo, grau de adjetivo. Então, não admite grau. Até no outro material de vocês tem. Se cair grau aqui, a gente volta. Eu não lembro mais, tá? Eu já fiz essas questões várias vezes, mas eu não me lembro. Não admite grau. O que é grau? É quando eu vou dizer bonitona, muito bonita, ele é gordo, gordão, muito gordo ou pouco gordo. Eu não estou dando um grau para esse adjetivo. Toda vez que eu dou um grau para esse adjetivo, ele não pode ser de relação. Então, eu criei um macete que é infalível. É 100%, tá? Pode ir que vai dar certo. 100%. Qual é o nosso 100%? É quando ele não pode ter a palavra muito relacionada a ele. Por quê?
Muito não é um grau. Ele é muito grande, muito gordo, muito inteligente, muito sábio. Eu não estou dando um grau? Então eu pego um grau qualquer e vou fazer o teste. Se couber este grau, não é de relação, porque o de relação não pode caber grau. E para que serve o adjetivo de relação? Ele age mais ou menos como não seria um advérbio, mas ele possui circunstâncias como um advérbio. Por exemplo, de origem, brasileiro, português, estudantil. Então, eu tenho modos, eu tenho características dentro desse meu adjetivo que podem ali se relacionar também com aquelas características que a gente tem, circunstâncias do nosso advérbio. Mas não vamos confundir. Qual é o meu macete? Põe muito na frente e só vai, meu filho. Só vai. Outra coisa, se ele é objetivo, ele vem antes ou depois? Grande homem, isso aqui também ajuda muito. E homem grande. Qual deles, responde aí para mim bem rápido, qual deles é objetivo, qual deles é subjetivo? O que vem antes é subjetivo, grande homem, não é? Então, o nosso adjetivo de relação nunca vai para frente, tá? Então, quando a banca te trouxer uma questão assim, e qual é a alternativa abaixo que ele não pode ir para frente? Você já faz o teste com muito. Por quê? Se não pode ir para frente é porque é relacional. Se ele é relacional, não cabe muito. A gente vai ver uma questãozinha disso. Então, bora lá testar. Olha só. Então, o que eu quero? Eu quero um adjetivo de relação nas minhas alternativas abaixo. As borboletas mostram voo muito desengonçado. Dá certo? Dá. Então, não é. Jabuticabas são muito brasileiras? Não. Ou a pessoa é brasileira ou não é. Ou a coisa é brasileira ou não é. A menos que eu esteja dando um outro sentido, mas eu não estou dando um sentido objetivo para a coisa. Aqui todos são muito brasileiros. Eu tenho muita característica de brasileiro, mas daí não é o nosso sentido. Tá? Eu não estou num sentido objetivo. As goiabas nascendo muito bichadas, as nuvens muito carregadas, ficaram muito vermelhas. Infalível. O muito é infalível, tá? Por que está sublinhado já isso aqui? Na tentativa de dar concisão, muitas orações adjetivas podem ser substituídas por adjetivos. A opção abaixo, em que essa substituição foi corretamente realizada, é. Vou tomar café, acabou. Não há bem que dure, eu quero a correta. Não há bem que sempre dure. Se sempre dura, não é efêmero. Nem tudo que reluzei é ouro. É iluminado? Ouro é iluminado? Não, ouro é dourado. Fatos que se repetem são cansativos. Fatos que se repetem são frequentes? Não. Cansativo e frequente é a mesma coisa? Não. Cansativo é cansativo e frequente é aquilo que está se repetindo várias vezes. Até caberia, mas não é a mesma coisa que cansativo. Eu quero que não mude, que fique perfeitamente cabendo aqui. Então não dá. Sentimentos que duram pouco trazem dor. Sentimentos passageiros trazem dor. Certo? Certo. Que dura pouco e passageiro tem o mesmo sentido. Moedas que são guardadas e resguardadas. Guardar é pegar alguma coisa e colocar em algum lugar. Resguardar é guardar com proteção. Vou resguardar você da dor. Então, eu estou cuidando de você. Então, resguardar e guardar não tem o mesmo sentido. O nosso gabarito, então, ficou delta. O adjetivo grande é amplamente utilizado, mostrando um significado demasiadamente geral. Nas frases a seguir, substituímos esse adjetivo por outro de valor semântico mais específico. A frase em que a substituição não está adequada é: não concordo com o gabarito. Eu acho que tem duas questões erradas, mas enfim. Quando isso acontece, aquela máxima, eu vou na que está mais errada.
O Brasil já está à beira do abismo, é preciso de um grande esforço. Um esforço desgastante? Não, né? Então é preciso de um desgastante? Não, com certeza não tem nada a ver com a paçoca. Não há problema tão grande que não possa ser deixado para o dia seguinte. Problema tão urgente? Sim, ele cabe o sentido e a gente quer que está errado. Então já foi o nosso gabarito. Grandes advogados conhecem muita jurisprudência. Advogados geniais conhecem muitos juízes. Advogados famosos, quem é grande não é famoso, né, bem? Famoso é ser conhecido, ele é de sucesso. Ou, né, articulado, mas famoso. Mas entre desgastante e esforço e famoso e grande, qual que está errado? O alfa, né? Essa daqui que seria a minha segunda opção. Mas é aquela máxima. Está mais errado. Grande injustiça contra a qual não posso deixar de me manifestar. Flagrante injustiça? Sim, aquela justiça forte, né? Aquela justiça que todo mundo está vendo. Então, sim. Grande prazer de um homem é bancar o idiota diante de um idiota que banca o inteligente. Intenso prazer. Perfeito. Então, nosso gabarito ficou alfa. 7. Olha só. Mulheres de certa idade não têm idade certa. Essa frase do Barão de Tararé mostra que a posição de alguns adjetivos traz modificações de sentido. Idade certa e certa idade. Certa idade e idade certa. Não tem mudança de sentido? Tem. Um é pronome indefinido e o outro entra como adjetivo. Então, a gente vai fazer aqui, qual é o nosso teste aqui? A gente vai colocar o O na frente. Lembra que eu falei que se tiver o bom, tem sentido sozinho? Não tem. Então, ele não vai precisar de um acompanhamento? Vai. Então, não importa se fica na frente ou se fica atrás, se fica à frente ou atrás, ele vai ter o mesmo sentido. O que é que eu quero aqui? Eu quero o que traz modificação? Deixa a pessoa ler, porque eu faço sem ler, né? Mostra que a posição traz modificação de sentido. Então, eu quero um que traga modificação. Bom vinho e vinho bom não tem mudança de sentido. Olha só. Fantástico. O fantástico. Tem sentido sozinho? Não, ele não precisa. O homem fantástico, a pessoa fantástica, ele não vai precisar? Então, não importa a sua posição, ele não tem mudança de sentido. Primoroso. Aí eu coloco só o primoroso. Primoroso tem sentido? Não. Eu não preciso de alguma coisa? O sabor primoroso, a pessoa primorosa, o homem primoroso. Eu preciso. Então, não importa a posição, ele vai ter o mesmo sentido. Intenso. O intenso. Intenso o quê, meu filho? Eu preciso de alguma coisa para acompanhar. Se eu preciso de alguma coisa para acompanhar, ele não tem sentido sozinho, então ele pode ir para qualquer lugar sem ter mudança de sentido. Agora, o pobre. O pobre tem. Porque eu posso estar falando aqui, aquele pobre que está passando na rua. Ou eu posso dizer, João é pobre. Então, o pobre tem sentido sozinho. Então, a população pobre e pobre população tem mudança de sentido. Tá vendo como os macetes da Prof. V são sensacionais? Ah, adoro. Olha só. A propaganda de uma escola diz o seguinte, não vamos ler. No texto, a questão anterior, o adjetivo não, o adjetivo que não pode ser colocado antes do substantivo é. Olha só, ele fala, tem um monte de substantivo aqui que troca de posição. E o que ele quer? Se eu tenho um substantivo que não pode ser colocado, se eu tenho um adjetivo que não. Vou até escrever, vou desenhar, caramba. Um adjetivo que não pode ser antes. Qual é o macete que eu acabei de falar lá em cima? Ele vai ser obrigatoriamente quem? Relação. Qual é o meu macete com relação? Muito.
sempre que eu tenho um adjetivo que não pode ir para frente, é porque ele é um adjetivo de relação. E ele traz essa força de relação e ele está jogando a carga de qualidade, de característica para o substantivo. Por isso que ele não pode, de jeito nenhum, ser trocado de posição, tá? Então, a gente vai fazer o nosso teste com muito. Mudança, muito constante. Possibilidades, muito novas. Consciência, muito coletiva. Ou a coisa é coletiva ou não é. Eu não posso pegar isso aqui, ó. Olha, isso aqui é coletivo, mas eu quero só que o João use. Não, meu filho, se é coletivo, é coletivo. Não pode ser só uma pessoa. Então, este aqui não pode. Coletiva consciência é consciência coletiva? Coletiva consciência não pode. Agora, novas possibilidades, possibilidades novas. Constante mudança, mudança constante, nada muda, é o mesmo sentido, tá? Diálogo, então esse aqui é o nosso gabarito. Diálogo muito sincero, sincero, diálogo. Relações muito positivas, positivas relações. E fechamos aí, e não tem erro, tá bom? Entre os adjetivos abaixo, aquele que é classificado de relação, de novo, que não sofre modificação. Muito, meu filho, muito, 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 muito. Artista muito famoso. Bolsa muito cara. Eu quero um que não sofre modificação. Eu quero o que é de relação. Qual daquele que aqui embaixo é de relação? Roupa muito importada? Ou a roupa é importada, meu filho, ou não é. Meio importada não dá. Desempenho muito admirável, população muito pobre. Tem erro? Gente, vai cola na Prof, cola na Prof V, cola, que dá certo. 10. Estamos quase terminando já nosso bloco. Acho que são 15 ou 16 questões. Na intenção de identificar notícias falsas, foram dadas várias dicas de como reconhecê-las. A primeira delas dizia: notícia falsa, frequentemente apresentada em manchetes apelativas em letras de músicas e com pontos de exclamação. Se as afirmações chocantes na manchete parecem inacreditáveis, desconfie. O significado de palavras apelativas, tem coisa que não precisava nem ler, né? A gente não precisava nem ter lido isso aqui, mas enfim. O significado da palavra apelativa, aqui dentro desse contexto, quer dizer o quê? É aquela manchete, é aquela matéria sensacionalista, né? É a fofoca, é utilizada a violência. Então, eu estou utilizando aí de coisas sensacionais, não, como é que fala? Meu Deus, que é a palavra agora? Sensacionalistas, para poder vender. Que denota uma classe de seres? Não. Que é usada na comunicação direta? Bem, não. Direta é: oi, João. Oi, Verônica. Isso é comunicação direta. Que atrai atenção por meio de recursos excessivos. Opa, muito provavelmente é essa. Que apela para imagens. Falou alguma coisa de imagem? Não falou. Que emprega palavras estranhas. Sensacionalismo não é assim estranho, não é? Então, eu estou fazendo o quê? Recursos excessivos, né? Eu estou exagerando aí nas minhas palavras. 11. Assinale a frase em que a qualificação expressa um adjetivo que a qualificação expressa por... Eu estou comendo alguma coisa. Assinale a frase em que a qualificação expressa por um adjetivo foi explicada. Pronto. Então, o meu adjetivo vai ser explicado na sequência. Eu falo, por exemplo, Maria é bonita, pois tem cabelos pretos. Quem disse que loiro não é? Mas eu estou explicando. Maria é bonita porque tem o rosto simétrico. Então, eu vou explicar por que aquele adjetivo existe, beleza? O cenário é encantador. Quem é encantador? O cenário. Por quê? Porque os jardins são floridos. E está aqui o nosso gabarito. É comum esse tipo de questão também, tá? O conceito, nossa, gente, tô com muita falta de ar. Mas não é Covid, tá? Já fiz o teste. Aliás, nunca peguei Covid. Mesmo trabalhando na cadeia, que todo mundo tem Covid. Vamos lá. Ô, filho, porra.
O cenário foi fantástico. Por que que é fantástico? Apesar do mau desempenho dos músicos. Ele disse por que que é fantástico? Não, ele está falando que é um apesar. Estou fazendo uma concessão aqui. Não, então não. Cenas aterrorizantes. Por quê? Porque aparecem para o público? Não. As cenas estão aparecendo. Não tem nada a ver. Tio. Uma mulher bonita tem fama entre o público masculino. Estou dizendo por que que ela é bonita? Não. Os pratos caros nem sempre são os mais apreciados. Estou explicando por que que ele é caro? Não. É gostoso. Aliás, uma das comidas, um dos restaurantes que eu mais gosto de frequentar é Outback. Como aqui não tem, quando eu viajo, eu fico doida. Não. Todo mundo fala assim, ah, a comida lá sempre tem o mesmo gosto, por isso que eu gosto. Eu quero comer sempre a mesma coisa. Fazendo propaganda. É, puxa, meu, eu faço propaganda. Vou mandar pra eles e ainda pedir, me dar uma cortesia. Que a comida é cara pra porra. Assinale a opção em que o adjetivo sublinhado indica uma qualidade ou um defeito do substantivo. Então, o que eu quero? Qualidade ou defeito. Qualidade ou defeito é objetivo ou subjetivo? Qualidade ou defeito é subjetivo. Tá? Não é aparência. A aparência é objetiva. Mas qualidade e defeito. Ele é terrorista. Ele é chato. Defeito. Todo mundo acha ele chato? Não. Muita gente me acha chata. Mas eu sou legal. Eu acho. Vocês me acham legal? Eu sou. Sou sim. E se você falar que eu não sou, nós vamos brigar. Eu sou legal. Então vamos lá. Presunto francês. Tem como negar que esse presunto é francês? Pode ser que seja falsificado. Não só falsificado, mas né? Eu não posso negar. Pintura antiga. Ou ela é nova ou é antiga. Ah, professora, mas pode ser que para mim seja. Não, não tem essa para mim, pode ser. Ou é novo ou é antigo. Desprezível. Opa, esse sim. Uma coisa que é desprezível pode não ser. Descascado é característica física. Fez um buraco lá, descascou. Foi, tomei sol e descasquei a pele. Dá para negar que a pele está descascando no meio que eu passo maquiagem? Não dá. Então, objetivo, manchada. Cuidado, como ele diz aqui, ó, qualidade ou defeito, as pessoas tendem a falar, ah, manchado, descascado é defeito. Defeito é aquilo que é subjetivo. É a minha opinião. Próxima questão. Dei o gabarito? Dei. Próxima questão. Acho que não precisa ler o texto. Uma das classes mais frequentes em descrições é os adjetivos. Claro, estou descrevendo. O que é descrever? A caneta é preta, preta, com a unha vermelha, e a camisa branca, e a tatuagem de chorão. E agora mora com a tia. Não, mora com a mãe, né? Tia ele estava antes. Tá bom, na verdade, com a mãe e a tia. Os adjetivos predominantes no texto descritivo são os indicados de, e a gente tem que achar. No texto já estava muito fácil, porque, ó, ele já veio na prova em itálico. Então, meio que você batia o olho e já achava. Mas quem não achou tem que ler o texto todinho, tá? Mas tá aqui, ó. Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer genericamente alto, magro, meia idade. Ou então, ser bem específico, tem aproximadamente 1,80 m e é magro, e está vestido com a calça azul, camisa branca, tênis, jaqueta de couro marrom. Deu? O que é que eu tenho aqui? Que tipo de adjetivo eu tenho aqui? São adjetivos objetivos, não são? De características. São adjetivos de características físicas. Qualidade, estado, traço psicológico, relação. E acabou a nossa tela. Não, ele é de característica. Marque aí. Vou dar um pause. Vamos lá. O adjetivo ilimitado corresponde à locução sem limites. Lembra que eu falei? Locução, preposição mais substantivo. A locução com igual estrutura que não corresponde ao adjetivo abaixo destacado é. Então vamos lá. Sem ação é estar inerte. Então ele é a mesma coisa? Sim. Então não é nosso gabarito que a gente quer, é errado. Esse negócio de tá certo, mas não é o gabarito, dá um nó, não dá? Eu sou campeã em errar a questão por causa disso. O turista incauto, sem cautela.
Porque incauto é sem cautela, aquela pessoa que não é cuidadosa. O vocalista da banda saiu ileso. Quem sai ileso sai sem ferimento, correto? Incógnito, olha só. Quando você pegar esse tipo de questão, vai eliminando aquelas que você tem certeza. O duro é quando. Isso aqui é vocabulário, gente. Porque, por exemplo, incógnito. Todo mundo sabe que incógnito é passar despercebido, é não ser percebido. Então, algumas coisas a gente vai ficar na dúvida. E aí você vai tentando eliminar aqueles que você sabe. Se não tiver jeito, é ao chute. Porque aqui é vocabulário. Se fosse banca CESP, deixa em branco. Mas como é aqui, dá para chutar. E o nosso gabarito mas essa daqui é aquela questão que, apesar de estar difícil, eu vou saber que inédito não é sem editor. Inédito é aquilo que não foi publicado, né? Não foi publicado. Beleza? Então, esse é o nosso gabarito. E nossa última questão, estava acabando, né? Quando deu o tilt na tela. Na escrita, pode-se optar frequentemente por construção do substantivo mais locução adjetiva ou substantivo mais adjetivo. Coragem de herói, coragem heróica. E aí ele quer saber se acontecesse isso com a palavra do homem. Primeira coisa, você tem que achar qual é o adjetivo que faz parte do homem. É humano. Humano, tá? A maior preocupação humana é a morte. A maior preocupação do homem é a morte? Tem o mesmo sentido. Então, não é. Eu quero aquele que não cabe. Tá? Aquele que não cabe. Ele vai ter mudança de sentido, não é erro gramatical. A criação do homem é a ideia de Deus. A criação humana é a ideia de Deus. Olha só, quando eu coloco a criação do homem, Deus está criando o homem. Quando eu digo a criação humana, eu estou criando alguma coisa com a intercessão de Deus. Eu tenho mudança de sentido, tá? Então, cuidado, que é muito limiar aqui, ó. Isso aqui é estar atento em interpretação de texto, não tem jeito. Criação humana, eu crio alguma coisa com a interpretação, com a intercessão de Deus. Criação do homem, Deus me criou, tá? A inteligência humana é infinita, os amores humanos são passageiros, é efêmera a memória humana. Tá? Então, todos os outros dão certo. Depois eu vou dar uma conferida aqui no gabarito para ver se eles batem aí com o de vocês. Se não bater, é o que eu passei na aula, tá? Finalizamos, então, nosso terceiro bloco. Acho que no total são 10, não me lembro ao certo quando eu montei todo o material, tá? Beijo!